Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar início a essa aula de hoje, que é o capítulo 5 da apostila de vocês, que é estatística básica. Nós vamos começar falando da média aritmética. Acredito que muitos já ouviram falar ou até mesmo já fizeram algumas médias, talvez não se lembram, mas na hora que eu conversar aqui com vocês, vocês vão relembrar aí de tudinho. Olha só, muitas das vezes as pessoas ficam na dúvida. Eu tirei 9 na primeira prova, 7 na segunda e 8 na terceira. A professora fez uma soma e eu fiquei com 15. Então, o que é essa soma e essa divisão que a professora fez? É a média aritmética. Então, a média aritmética é a divisão entre a soma dos números dados e a quantidade de números somados. O que é isso? Eu vou somar as suas notas, vamos supor, 8 mais 9 mais 3. Então, quanto que eu vou ter? 8 mais 9 mais 3, eu vou ter 20. E vou dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3, por esses 3 números somados. Então, a divisão de 20 por 3, vou obter um novo número. Essa que será a minha média. Então, olha só um exemplo. Encontrar a média aritmética entre os seguintes números: 5, 7, 13, 25 e 30. Qual que é o meu primeiro passo? Eu vou somar todos esses números. Então, eu vou fazer 5 mais 13... 5 mais 7, eu vou colocar o 7 depois. Mais 13, mais 25, mais 30. 13 com mais 5, eu vou ter quanto? 18. 18 com mais 7, 25. 25 mais 25, 50. 50 mais 30, 80. Então, eu já tenho aí a soma dos meus números. Meu segundo passo, vou fazer a divisão. Então, meu segundo passo é dividir entre o total da soma, então o total que eu tenho aqui, e a quantidade de números somados, o tanto de números que eu somei. Então, qual que é o total da minha soma? 80. Vou dividir por quê? Pela quantidade de números somados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir 80 por 5 e vou achar qual que é essa média. Então, pessoal, nós fizemos aqui a soma, deu 80. E vou dividir pela quantidade de números. 80 e vou dividir por 5. 80 dividido por 5 é 16. Então, a minha média que eu vou dar é 16. O meu M é igual a 16. Tudo bem? Então, essa é a média aritmética, tá? Então, pessoal, agora nós vamos falar da mediana. Para descobrir a mediana de um conjunto, primeiro devemos ordená-lo em ordem crescente e então observar o termo central dessa sequência. O que é a mediana? A mediana é o termo do meio desse conjunto numérico. Só que nós temos que prestar atenção, porque esse conjunto pode ser par ou ele pode ser ímpar. Então, nós temos duas observações aqui. Quando a quantidade de elementos desse conjunto for ímpar, o termo central será a mediana. Então, se eu tenho uma quantidade ímpar, o termo do meio é a mediana. Olha só, 4, 8, 5, 10 e 1. Então, primeiro que eu tenho que fazer, colocar em ordem crescente. Então, vai ficar 1, 4, 5, 8 e 10. Então, esse é o meu novo conjunto, certo? A mediana, ela vai ser o quê? O termo central, o termo do meio. Eu tenho quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 termos. Então, o termo do meio é o número 5. Então, minha mediana é 5. Essa que é a minha mediana. Agora, aqui nós temos o caso quando é par. Quantidade de elementos par, o que nós fazemos? Nós vamos fazer a média aritmética, né, entre os dois termos centrais. Então, vamos lá, novamente. Vou colocar em ordem 4, 5, 8 e 10.
Qual que é a quantidade de termos que eu tenho? 4. Então, meus dois termos centrais vai ser o 5 e o 8. Então, eu vou fazer a média. 5 mais 8 dividido por 2. 5 mais 8, 13. 13 dividido por 2, 6,5. Então, a minha mediana é igual a 6,5. Tá bem? Então, sobre a mediana, é isso também que eu queria falar com vocês. Pessoal, então, continuando, agora nós vamos falar de moda. O que é moda? Moda é aquilo que todo mundo tá vestindo, todo mundo tá usando. A moda é TikTok. Todo mundo fazendo TikTok, não é? Teve gente da sala que eu já vi TikTok. Parabéns, ficou muito bonito. Então, moda, gente, é aquilo que se repete, é o que mais aparece no conjunto. Olha só, moda em uma sequência de números é o termo que se aparece com mais frequência. Então, é aquilo que sempre está aparecendo. Então, eu tenho aqui o conjunto 15, 8, 20, 6, 13, 8 e 3. Vamos lá. O 15 aparece novamente? Não. O 8 aparece? Sim, ó, eu tenho 8 aqui e tenho 8 aqui. Beleza. O 20 tá aparecendo? Não. O 6 também não. O 13? Não. E o 3 também não. Então, qual que é a moda desse conjunto? O 8. O número que mais aparece. Então, moda é aquilo que está mais sendo usado. O que está mais sendo usado? O que está mais aparecendo aqui é o 8. Então, o 8 é a nossa moda, beleza? Pessoal, então só para concluir um resuminho básico. Olha só, eu sempre tenho que partir de uma lista ordenada. Eu sempre tenho que colocar a minha lista que eu tenho, meu conjunto em ordem. Igual eu tenho aqui, ó, 4, 2, 5, 2, 2, 1, 2, 3, 6 e 5. Então, eu vou colocar na ordem crescente. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5 e 6. Tudo bem? Coloquei em ordem. Vou partir aqui para procurar, né, o que eu tô, para ver o que eu tô pedindo. No caso, moda, o valor mais frequente, o valor que se repete. Então, qual que é o número que se repete mais, ó? 1, 2, 3, 4. Então, o valor que mais está se repetindo é o número 2. Então, minha moda aqui é 2. Tudo bem? Média. Média é a razão, ou seja, a divisão entre a soma e a quantidade de números. Então, o que eu vou fazer? Vou somar todos os números e dividir pela quantidade de números que eu tenho. Então, vamos lá. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 5, 21. 21 mais 5, 26. 26 mais 6, 32. Então, eu tenho aqui a minha média, 32, que foi a soma. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 32 dividido por 10 é igual a 3,2. Então, a minha média é 3,2, tudo bem? Aqui a mediana. A mediana depende do número de observações que eu tenho, ou seja, qual a quantidade de números que eu tenho. Então, quando o número for ímpar, é aquela que está bem no meio. Vou dar um exemplo aqui, ó. 3, 5, 7, 8, 9. A mediana aqui no caso é 7. Agora, quando o número for par, é a média dos dois centrais. Temos aqui esse exemplo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Os dois centrais é 2 mais 3 dividido por 2. Então, 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2. Então, a minha mediana é 2,5. Tudo bem, pessoal?
Desculpa, minha mediana e aqui é a média. A média é só o Mzinho, tá, gente? A mediana a gente coloca o ME. Então, é isso que eu queria concluir para vocês. Moda, mediana, média e mediana. Moda, aquilo que é mais frequente. Média é a divisão entre a soma dos números pela quantidade de números que eu tenho. E mediana é o termo central. Quando for ímpar, é o termo do meio exato. Quando for par, eu somo os dois termos do meio e divido por 2 sempre. Pessoal, um abraço bem apertado, sintam-se aí abraçados, tá? Em breve a gente está de volta. Um beijo, fiquem com Deus.